Olá, estou aqui para abordar um tema da Palavra de Deus e deixa a paz do Senhor para todos. Peço você que parou nesse vídeo, você não desiste, você assista esse vídeo, porque Deus tem uma palavra para você nessa tarde. Eu vou ler aqui o livro de São Mateus, versículo 7, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vós medirão também. Aqui, meus irmãos, nós vemos o livro de Mateus, a palavra de Deus, nos dizendo para nós não julgar, para que nós não sejamos também julgados, porque nós sabemos que só um que há de julgar, que chama Jesus Cristo. Assim diz a palavra do nosso Deus. Nós não devemos julgar, ficar vendo os defeitos do irmão, porque nesse mundo ninguém é perfeito, todo mundo tem um defeito. Por isso devemos orar um pelos outros. Não devemos julgar pela aparência das pessoas. Devemos deixar que nosso Senhor Jesus Cristo hei de julgar um dia, quando ele voltar nas nuvens com grande poder e grande glória. Assim ele julgará os vivos e os mortos. Nós devemos ter muita paciência. Ainda aqui no versículo 3 de Mateus 7 diz: Por que vês tu o ergueiro no olho do teu irmão, porém não reparas nas trevas que estás no teu próprio olho? Quer dizer que nós também estamos com as travas no olho. Nós não vemos os nossos defeitos, nós só vemos os defeitos do irmão. E isso é desagradável aos olhos de Deus. Nós devemos amar os nossos próximos como a nós mesmos. Não devemos julgar os outros, mas por nada desse mundo julga qualquer que seja a pessoa, será julgada por nós mesmos, pois nós não temos o poder de ver o coração e o pensamento das pessoas. Somente Deus que tem o poder para saber o pensamento e ver o coração das pessoas. Por isso nós não podemos julgar. Quero deixar essa palavra bem clara para os meus amados irmãos. E ainda preparei uns versículos aqui que se encontra ainda no livro de Tiago 3, versículo 3 de Tiago. Tiago é um livro muito pequeno, só tem duas folhas o livro de Tiago. Eu me aprendi muito falar de Deus, vendo o livro de Tiago. Essas mensagens que diz aqui no livro de Tiago são mensagens inspiradoras e que ensinam nós chegar até o céu. Devemos nos converter ao nosso Deus cada dia mais e amar ao nosso próximo. É o que Deus requer de cada um de nós. Porque nós vemos, meus amados irmãos, que nós cada dia estamos vendo o ódio tomar conta da maioria das pessoas. O mundo está contaminado com o ódio e nós devemos orar a Deus uns pelos outros, porque o Brasil necessita de muita oração devido a esse ódio que foi semeado entre a população brasileira. Devemos orar a Deus, primeiramente pedindo a Deus que abençoe o nosso Brasil, abençoa a nossa nação brasileira, abençoa a nossa nação brasileira que está dividida. Porém, nós vivemos no mesmo país, com um povo dividido. Uma terça parte dos brasileiros estão divididos, estão consumidos pelo ódio. Isso não convém de Deus. Eu vou ler aqui no livro de Tiago 3, o versículo 8 em diante, que diz assim: A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar, mas incontido, carregando um veneno mortífero.
A nossa língua, nenhum homem consegue domar a nossa língua, porque a língua fala o que deve e o que não deve. Assim diz aqui o livro de Tiago. Nós devemos saber refrear a nossa língua, porque nossa língua é veneno mortífero. Mas por que, irmã, nossa língua é veneno mortífero? Porque nós falamos o que deve e o que não deve. Quando nós falamos uma coisa para ofender uma pessoa, nós não podemos voltar aquela palavra de volta para trás. Então, meus amados irmãos e irmãs, pensa muito bem antes de falar, porque depois que você fala, você não tem mais jeito de engolir a palavra. Por isso que aqui o livro de Tiago está dizendo, nenhum homem é capaz de domar a língua do outro. Somente Deus que bota freio na nossa língua. Se nós dar lugar para o Espírito Santo. Porque tudo depende de nós dar lugar para o Espírito Santo. Porque todas as pessoas creem em Deus. Todos confiam em Deus. Mas nem todos fazem a vontade de Deus. Nós temos que dar lugar para o Espírito Santo. Porque a carne e o Espírito têm uma briga constante. E nós não devemos fazer a vontade da carne. Nós temos que fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Corrigir a nossa língua antes de falar. Porque a língua é um veneno mortífero. É veneno. A língua é fogo que pode incendiar uma floresta. Com a mesma língua que nós bendiz a Deus, nós não podemos amaldiçoar os outros. Porque Deus deu nós só uma língua. E essa língua é para falar coisas boas. Nós só temos que falar as coisas para agradar a Deus. Nós temos nossos momentos que nós quer falar alguma coisa, mas você pensa e não fala, você escuta e não responde, para você não magoar ninguém. É assim que Deus requer de cada um de nós. Ainda continuando a mensagem ainda aqui no livro de Tiago. Vou ler ainda uma passagem aqui no livro de Tiago, que se encontra aqui no versículo 12 do capítulo 3 de Tiago. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona e a videira figo? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Da torneira que sai água doce não pode sair a mesma água salgada. Assim é a nossa boca. Nós não podemos maldizer um e abençoar o outro com a mesma boca, porque Deus não se agrada disso. Estamos no meio do fogo cruzado. É uma briga contra a carne e o espírito. Nós temos que dar lugar ao espírito, porque Deus se agrada de nós. Devemos vigiar. A palavra é vigiar e tomar muito cuidado com o que fala. Muito cuidado com o que nós falamos. Porque Deus é justo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus não fez o amor, Deus é o verdadeiro amor. Então nós devemos amar. Nunca abra sua boca para amaldiçoar ninguém. Sempre abençoa as pessoas com a sua boca. Porque assim você abençoando, você também será abençoado. Porque abençoa as pessoas, Deus também te abençoa. Mas como assim, irmã? Você não pode amaldiçoar ninguém. Porque Deus nos ama. Deus tem tristeza de nós quando nós fazemos alguma vontade. Porque a nossa alma é preciosa. A nossa alma é preciosa aos olhos do Senhor. Por isso, meus amados, nessa tarde, eu peço a vocês, refreiem as suas línguas. Antes de falar, pensa bem o que fala. Pensa. Porque Deus nos ama e nós também temos que amar a Deus. Vamos seguir para frente, olhando somente para frente, porque no fim dessa caminhada, Jesus nos espera. E nós temos que ter certeza que um dia nós vamos encontrar com o nosso Jesus na glória. É que todos nós desejamos. Que essas palavras possam encontrar refúgio em cada coração. E que você possa ler o livro de Tiago. E que você possa entender mais dessa palavra. Porque Deus tem muito mais para falar para vocês nessa tarde. Nessa manhã, nessa noite, a hora que você assistir esse vídeo. Que Deus fala com você. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Desde já agradeço a todos, deixando o meu abraço e fazendo uma oração de agradecimento ao nosso Deus por esse momento
de estar aqui falando da tua palavra e do teu amor, e falando da nossa língua. Cuidado com a língua. Cuidado, meus amados, com a língua. Não amaldiçoa as pessoas, abençoa as pessoas. Porque Deus se entristece com isso. Porque nossa boca é para falar coisas boas. Não é para falar as coisas mal. Não é para criticar o nosso irmão. Não é para falar mal da nossa irmã. Não é para inventar mentira. Não é para contar mentira. É para falar somente a verdade. E a verdade pertence a Deus. E a mentira pertence ao inimigo. Você não dá lugar para o inimigo falando mentira, condenando sua própria língua, porque ela tem o poder mortífero de jogar nossa alma no inferno. Não é nosso coração vai levar nós para o céu, porque nós temos um coração para nós guardar as coisas boas do nosso Deus, mas a nossa língua tem muito poder, tem um poder mortífero. A palavra de Deus assim nos diz. E nessa tarde eu encerro essa mensagem, orando a Deus e deixando um abraço para todos vocês. Então oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estou, Senhor, na tua presença, nessa hora. Que essa mensagem, Senhor Jesus Cristo, falando, meu Pai, não julgo para não ser julgado. Toma cuidado com a língua, refreia suas línguas, confia no Senhor, porque a Bíblia nos diz, creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. E devemos confiar que o nosso Deus é um Deus santo e poderoso, o qual tem o poder de nos salvar, que tem o poder de nos perdoar. Abençoa as pessoas que se encontram com o coração aflito, triste, desenganado, desesperado, achando que sua vida não tem mais sentido. Vai lá, meu Senhor Jesus, abençoa essa pessoa, tem de misericórdia, porque a oração faz muito em teu efeito, Senhor. Nós sabemos te agradecer e te pedir também, Senhor, de todo o nosso coração, meu Pai. Nessa hora eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por esse momento de oração. Visita as pessoas, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero pedir que vocês inscrevam no meu canal, Dejanira P. Silva. Deixe um joinha, inscreva no canal, que é muito bom, para que a palavra de Deus possa alcançar muito mais pessoas e assim todos escutam a palavra do nosso Deus. Um abraço a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.